Olá, turma 201, olá, turma 202, sejam bem-vindos à nossa 13ª aula de Estatística, data de hoje, 12 de 5 de 2021. Continuando o nosso assunto, medida de tendência central, agora nós vamos ver nossa última medida de tendência, que é a moda. Só relembrando, iniciamos com o quê? Média aritmética, depois média aritmética ponderada, não foi? Na aula passada nós vimos a mediana e agora vamos ver a moda, que é a última medida de tendência central de estatística, tá? Acompanhe a leitura do material que eu postei para vocês. Então acompanhe a leitura. De todas as medidas de tendência central, essa aqui ela é a mais fácil. Por quê? Porque para você determiná-la, basta que você dê uma ordem para ela, organize os dados que você tem, tanto em ordem crescente quanto decrescente, mas a grande maioria dos matemáticos, estatísticos, eles gostam de colocar sempre em ordem crescente, do menor para o maior. E aí, para você determinar, basta que você faça uma certa contagem, não há nem necessidade de fazer cálculo, como a média aritmética, a média ponderada e até a mediana quando você tem a quantidade par, né? Que quando é ímpar, é justamente aquele valor central que representa a mediana. Mas quando é quantidade par de dados, você tem que pegar os dois valores centrais e determinar a média aritmética deles dois, e aquele valor representa o quê? O valor mediano daquele grupo. Já a moda não há necessidade de fazer nenhum cálculo. Você dá uma ordem para ele, repetindo, de preferência crescente, e você vai observar os seguintes detalhes. Medida de tendência central, moda. Moda é uma medida de tendência central definida como aquele valor mais frequente de um grupo de dados ou de um grupo de valores, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Então, o que você vai fazer? Você vai receber um conjunto de dados e vai ter que determinar quem é que representa o valor modal daquele grupo, aquele único valor que vai representar aquele grupo. E aí você observa o que mais se repete. Então, e o que, vai acontecer nessa? Que tem a observação. Quando você não tiver nenhum valor, nenhum número que se repita mais do que os outros, então o que, vai acontecer? Você não vai ter valor modal. Ou seja, uma turma de 20 alunos, se eu for determinar a média modal e nenhuma nota se repetiu, todas são diferentes, não vai ter uma nota modal ali. Se por um acaso você tiver somente o valor, se repete mais, valor mais frequente, tá? Olha aqui na observação. Quando o conjunto de dados não apresenta moda, dizemos que esse conjunto é amodal, não tem nota modal. Caso exista uma moda, denominamos o conjunto de unimodal, ou seja, apenas o valor se repete bastante em relação aos outros. Unimodal, somente um valor modal. Caso exista uma moda, existindo duas modas, denominamos o conjunto de bimodal. Três modas, trimodal, ou seja, pode ter mais de um valor que possa representar o conjunto. Tá certo? É o que nós vamos verificar nos exercícios. Tá bom? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente aprender a trabalhar com a moda. Primeiro, olha só. Em uma escola de música, 8 alunos da turma A possuem as seguintes idades. Vamos lá, primeiro exemplo. Tá aí, gente, ó, temos 8 alunos
tá? E aqui estão a idade deles: 12 anos, 13 anos, 13 anos, 11 anos, 11 anos, 10 anos, 14 anos, 11 anos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dar uma ordem para ele, organizar, de preferência em ordem crescente, as 8 idades. Então, eu começo com 10. Bom, só tenho uma de idade, 10 anos, 11 anos, 1. Ó, 1, 2, não é isso? E 3. Pronto, organizamos os alunos que têm 11 anos. 12 anos, temos aqui. Tem mais 12 anos? Não. 13 anos, temos 2. E um aluno que tem 14 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, organizei as idades desses 8 alunos de ordem crescente, do menor para a maior idade. E o que eu tenho que observar para determinar a moda? Qual a idade que é mais frequente? No caso, ó, 11 anos. Se repete 3 vezes. Aqui, 13 anos, somente 2. Que tem que ser considerado, tá? A idade modal é a que mais frequente. Então, idade modal. É mediano, tá, gente? É igual a... Pronto, aqui está. Então, a idade modal que representa essa turma aqui é a idade de 11 anos, tá? Então, a moda, ela é interessante porque basta que você tenha uma organização e você não vai precisar fazer nenhum cálculo para poder determinar esse valor modal, tá? E vai acontecer situações onde nós não vamos ter nenhum valor modal, o valor vai ser mais frequente que os outros, tá? E podemos ter mais de um valor modal, tá? Aí bem, certo, gente? Vamos lá para o segundo exemplo? Vamos lá, galera. Segundo exemplo. Segundo, os dados a seguir remetem à idade dos alunos de uma sala de aula. Então, esses dados aqui são os alunos, tá? Peguei as idades dele. Então, nós temos... Quais são as idades? 12, 11, 13, 12, 12, 12, 11, 10, 13, 13, 12, 13, 11, 12, 12, 12. Pronto. Calcule a idade modal ou a moda desse grupo, ok? Olhem bem. Vou colocar a tinta aqui no meu pincel. Vamos lá, dá uma ordem para ele e ordem crescente. Qual é a menor idade? 10 anos. 10. Tem mais alguém com 10 anos? Não. 11. Então, 11 nós temos 1, 2, 3 idades de 11 anos. Pronto. 12 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
certo? 13 anos, temos 1, 2, 3, 4. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ótimo. São as mesmas idades. Então, qual é a idade mais frequente aqui? É visível a idade de 12 anos. Então, a idade modal super fácil, tá? Não tem cálculo, só tem que observar, fazer a contagem direitinho, fazer a organização dos dados, depois fazer a contagem e verifica qual é o valor mais frequente do grupo. Ele representa o valor modal do grupo, certo? Terceiro exemplo, gente, esse aqui é o nosso segundo, vamos para o nosso terceiro exemplo. Vamos lá, o que é que diz o nosso terceiro exemplo? Agora, terceira questão, os valores abaixo representam o salário mensal de 10 alunos aprendizes do Banco do Brasil. Então, nós temos 10 alunos, são alunos aprendizes, né? Ficam somente no horário ou da manhã ou da tarde, que trabalham de segunda a quinta-feira, né? E aqui eu discriminei os salários deles, tá bom? Então, como é que fica? Vamos lá, terceira questão. Vamos para a nossa terceira. Quais são os salários? Nesse terceiro exercício que eu quero que vocês façam, que você determine a mediana, tá? O salário mediano desse grupo e o salário modal desse grupo. Então eu pedi aí 2 medidas de tendência central, ok? O que nós vamos fazer primeiro? Organizar esses dados. Estatística, gente, é sempre a organização de dados, tá? Não faça aleatório, que há um risco ainda de você errar uma questão. Sempre dê uma ordem, sempre organize, dá trabalho mesmo. É uma disciplina, um assunto que você precisa sempre estar bem organizado. Lembre-se que através desses dados você vai ter que tomar uma decisão. Então, o máximo de organização, ok? Bom, vamos lá pegar o nosso salário menor, salário desse grupo. Bom, o que nós temos aqui, 902. Temos os dois primeiros menores salários. R$902,10. Segundo menor salário,
R$ 903,60. Então esses dois aqui já foram, né? Próximo menor salário. Deve ser esses dois aqui, ó. 65. R$ 965 e R$ 965,40, não é isso? Então esses dois aqui também já foram. E agora? 88,620. Esses são os outros salários menores, gente. 988, 920. R$ 920,20. R$ 982,20. Certo? Olhem bem. Então, R$ 982,20, isso aqui já foi. Próximo menor salário, ainda tem 970 aqui, gente, ó. Então, esse 970 aqui, ó. Deu uma erradinha bem. R$ 970,55. Ainda é 970. Agora sim, 982. R$ 982,20. Certo, gente? Próximo menor salário, 982. 970. Ainda tem esse aqui, ó. R$ 970,50. Então esse aqui é aqui. Ó. Este aqui é aqui. Agora, ó, esses dois ainda tem ainda menores, não é isso? Agora que vem 80, né? R$ 982,20. Próximo, 988. R$ 988,90. Já foi. Porque 990 reais. E aqui R$ 991,50. Agora sim. Então aí os 10 salários dos 10 alunos aprendizes. Lembrando, salário mensal. Bem? Então, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui em ordem crescente, do menor salário ao maior salário. Certo? O que eu quero que vocês determinem, que vocês calculem desses dados. Eu quero que determine primeiro a mediana. Bom, a mediana nós temos dois casos. Quando a quantidade de dados são ímpares, ou então quando a quantidade são pares. Quando a quantidade é ímpar, eu pego aquele valor central. Ele representa a mediana do grupo. Quando é quantidade par, o que eu tenho que calcular? A média aritmética dos dois valores centrais. Como aqui eu tenho 10 valores, então eu vou ficar com 4 para um lado. Tá? 4 para um lado e 4 para o outro lado. Por quê? 10, não é isso? Se eu tirar 4 de um lado, 4 do outro, no caso 8, eu fico com os dois valores centrais. Quais são eles? R$ 970,50, R$ 970,55. O que é que eu tenho que calcular? A média aritmética desses dois valores. Então, a mediana desse grupo vai ser R$ 970,50 mais
R$ 970,55. Quantos salários eu somei? 2 dividido por 2. Aí está. Então isso vai ser igual 970,50 mais 970,55. Somando 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10, sobe 1, vírgula. 1 mais 0 é 1. 7, 7, 14, sobe 1. 9, 9, 18 e 1, 19. Vai dar 1941,05 dividido por 2. Aqui está. Resultado dividido por 2. Certo? Olha só essa divisão. Eu quero que tente resolver ela utilizando a calculadora do celular de vocês. Se eu for dividir isso aqui, para eu eliminar essa vírgula, eu tenho que dividir por 200. Então vai ficar o quê? 194.105 dividido para 200. E essa divisão vai demorar muito e vai extrapolar o tempo da nossa aula só para resolver essa divisão. Então, com isso, tentem resolver a calculadora de vocês. Quando eu faço essas atividades, eu não resolvo nada, tá? Até para não ficar muito falsa a aula. Então, o que eu faço? Faço mesmo, tem que resolver junto com vocês. Então, eu quero que tentem resolver essa divisão para você achar o quê? O salário mediano desse grupo. Tá? Esse vai ser o salário mediano deles. Ok? Professor, e a moda? Se você reparar bem, ó, não vai existir um salário modal para esse grupo. Por quê? Nenhum dos 10 salários que se apresentam aqui, nenhum é mais frequente que o outro. Todos salário único. Então, como não há repetição, o que vai acontecer? Não existe salário modal. Não vai existir uma moda para este exemplo. A moda é aquele valor mais frequente. E aí não tem nenhum se repete. Então por isso que não existe a moda. Mas existe um salário que mediano. Que vocês vão calcular em casa. Tá? Até para responder o exercício. Tudo bem, gente? Deu para entender direitinho? Quarta questão. Vamos lá, copiem bem, olhem bem. Vamos para a nossa quarta questão. Quarta questão. O que diz a nossa quarta questão? A tabela de frequência abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa sobre as idades dos alunos de um curso esportivo. Então aqui nós temos a idade e a frequência absoluta com que aquelas idades se repetem. Então a idade de 14 se aparece 5 vezes, 14, 14, 14, 14. De 15 anos, 8 vezes. De 16 anos, 5 vezes. De 17 anos, 4 vezes. Dessa tabela de frequência, o que eu quero que vocês me determinem? Eu quero a idade média, então é a média aritmética das idades. Eu quero a idade mediana desse grupo. E eu quero a idade modal dos alunos dessa classe. Então eu quero 3 valores, onde esses valores vão ter que representar esse grupo. A média aritmética, a mediana e a moda. Ok? Então vamos lá desenhar a tabela.
Aí está. Bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, nós vamos dar o quê? Uma ordem para isso. O que eu faço? Quantas idades tem de 14 anos? 5. Então, 14, 14, 14, 14, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 14. 15 anos, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 anos, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 17 anos, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Ok? 5 mais 8, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 4, 22. Então, nós temos 22 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 idades. Correto. Então, elas estão aqui organizadas todas em ordem crescente. Certo? Para eu calcular a média aritmética, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar todas as notas, né? Vou ter que somar todas elas e dividir pelo total de notas somadas, que foram o quê? 22 idades. 22 idades. Certo? Então, como é que eu vou fazer direto na tabela? Porque se eu for somar tudo isso aqui, vai dar um trabalho danado. O que eu faço? Para eu somar esse 14 5 vezes, basta que eu multiplique. 14 vezes 5 é a mesma coisa que eu tivesse somado 14 5 vezes. Então, 14 vezes 5 dá 0, sobe 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Então, somando 70. 15 vezes 8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12, 120. Então, se eu somar esse número 15, 8 vezes, eu vou encontrar 120. 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 1, 5, 3, 8, 80. 17 vezes 4. 28, sobe 2, 4 vezes 1, 4, 2, 6, 68. Isso é para calcular o quê? A média aritmética já na tabela, porque senão se você vai somar 22 vezes esses números, utilizando a calculadora é legal, é rapidinho, mas for fazer manualmente isso vai dar um trabalho danado. Então o que eu faço? Então eu já utilizo já a tabela. Para eu somar o número 14 5 vezes, eu multiplico ele por 5, 70. O 15, multiplico por 8, 120. 16 por 5, 80. 17 vezes 4, 68. E com isso já tem aqui os valores somados. Tá? Então, a média aritmética vai ser igual a 70 mais 120, mais 80, mais 68, dividido por quanto? Quantas idades aqui eu estou somando? 22 idades. Somado aqui só tem 4 números. Mas não esqueçam que ele é resultado da multiplicação de 5, de 8, de 5 e de 4, que são os 22. Então, o que eu vou fazer? Vou somar isso aqui e dividir por 22. Somando 70 mais 120 mais 80 mais 68. 0 mais 8, 8. 7 mais 2, 9. Mais 2, 17. 17 mais 6, 23. Sobe 2. 2 mais 1, 3. 338. 8, 10, 23, certo. 338
média aritmética 338 dividido para 22, certo? O que você vai fazer agora? Você vai dividir isso para mim, tá? Eu não vou fazer também, a divisão vai dar um pouco de trabalho. É só você terminar o seu exercício, coloquem lá correção. Lembre-se que uma aula eu posso pedir para vocês o resultado dessas questões. Então sempre tem que estar no caderno de vocês, tá? Então coloquem lá já qual foi a média aritmética que você conseguiu. Lembrando, se der uma dízima periódica, coloque somente um valor depois da vírgula, tá? Próximo que ele quer que a gente calcule a idade mediana. E, gente, terminou a aula de hoje. O tempo já vai acabar. Não esqueça de preencher o formulário.